Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um exercício muito interessante que a gente pode resolver ele por média harmônica. Eu vou te passar duas soluções, mas antes disso eu vou colocar um enunciado aqui para vocês. Dá uma lida, interpreta, organiza as coisas, pensa e depois volta aqui comigo que a gente vai resolver junto. Bom, então vamos lá. Vocês leram que tem um viajante que ele percorre 2 povoados na Serra da Mantiqueira. Então eu coloquei aqui, ó, povoado 1, ele parte daqui e vem até aqui o povoado 2. A primeira terça parte ele percorre a uma velocidade de 60 km por hora. Essa primeira terça parte aqui eu estou chamando de D, de distância. A segunda terça parte ele percorre com uma velocidade menor, 40 km por hora. Também estou chamando essa terça parte de D porque é a mesma da primeira parte. E a última parte, que também é 1/3 da distância total, ele percorre a 20 km por hora, a uma velocidade menor ainda. Ele pergunta o seguinte: qual que é a velocidade média do percurso todo? O percurso todo é 3D, né? Então se a gente fosse pensar todo esse percurso aqui, você tem 3D. Ou seja, 3 vezes o valor dessa distância, que a gente ainda não sabe. Então qual será a velocidade média? Então eu vou utilizar um método clássico que vem lá da física, da mecânica newtoniana, depois a gente usa a ideia de média harmônica para você perceber que tem duas soluções. Bom, se a velocidade média aqui é de 60 km por hora, qual que é a definição de velocidade? A variação do espaço pelo tempo. Bom, o espaço que ele percorre é d sobre um tempo que eu vou dizer aqui que é t1. Isso é igual a 60, concorda comigo? Multiplica em cruz e isola o tempo 1, que é o tempo que ele leva para percorrer 1/3 da distância total. Quando não tem nada embaixo é 1. Se você multiplicar em cruz, 60 T1 igual a D. O tempo que ele leva para percorrer a primeira parte é D sobre 60, tá? Então ele leva a distância dividido por 60. Na segunda parte, ele anda 40 km por hora. De novo, definição de velocidade, variação do espaço pela variação do tempo. Então a gente tem um espaço que também é d sobre um tempo t2, isso é igual a 40. Quando não tem nada embaixo é 1, multiplica em cruz e isola o t2. Então 40 t2 é igual a d. Qual que é o tempo t2? É d sobre 40. Olha aí, tudo bem? Agora vamos na velocidade 3. A velocidade 3, que ele percorre no último terço do percurso total, ele vai a 20 km por hora, ele vai um pouquinho mais devagar. Então você tem aqui a distância D dividido pelo tempo T3 é igual a 20. Quando não tem nada embaixo é 1, multiplica em cruz, então T3 vezes 20 é igual a D, isola o T3, então é D dividido por 20. Pronto, ó, a gente já tem todos os tempos isolados, determinados em função da distância. O primeiro tempo é D sobre 60, o segundo tempo da segunda terça parte é D sobre 40 e o terceiro é D sobre 20. Agora, o que é a velocidade média? Vamos lá, a velocidade média do percurso todo é a variação do espaço sobre o tempo do percurso todo. Então a velocidade média que ele está querendo, ó, vai ser a distância toda, 3D, dividido pelo tempo total. Concorda comigo? Então a distância toda é 3 vezes cada terço, 3D, que é do povoado 1 até o povoado 2, a distância entre os povoados na Serra da Mantiqueira, conforme o enunciado fala. E o tempo total é a soma dos 3 tempos, concorda comigo? Então a gente vai ter aqui, ó, 3D, tudo isso dividido pelo tempo 1, mais o tempo 2, mais o tempo 3, que é esses 3 tempos aqui que a gente deixou isolado, ó. Tempo 1, tempo 2, tempo 3. Substitui lá no denominador. Então vamos lá, ó. Isso aqui é igual 3D dividido. Tempo 1, Dzinho sobre 60. Tempo 2, Dzinho sobre 40.
tempo 3, Dzinho sobre 20. A gente está quase chegando onde eu quero para provar para vocês que isso aqui é uma média harmônica. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o D em evidência. Então a gente vai ter 3D, tudo dividido. Põe o D em evidência aqui, fica 1 sobre 60. Mais, pois aqui fica 1 sobre 40. Mais, aqui fica 1 sobre 20. Olha aí. Agora, o que está acontecendo? Eu posso simplificar o D, não posso? Você tem distância D em cima, distância D embaixo. Então, não importa a gente encontrar essa distância, porque a velocidade média, apesar de a gente colocar a distância no numerador e no denominador, elas se anulam. Então, olha o que vai acontecer. Aqui ficou 3 dividido pela soma de 1 mais D, 1 mais 60, 1 mais 40, mais 1 sobre 20. Ué, mas isso não é média harmônica que a gente estudou lá na teoria? O que é a média harmônica? Se você memorizar esse método, você economizaria todo esse tempo aqui e viria direto e calcularia isso daí, como sendo a velocidade média, 3, porque são 3 velocidades em distâncias iguais, 1 sobre 60, somado 1 sobre 40, somado 1 sobre 20. Poderia vir direto para cá? Poderia. Só que é muito difícil, às vezes, a gente perceber que a gente tem uma média harmônica aí de 3 números. Esses 3 números são 60, 40 e 20. Como que a gente calcula a média harmônica? A gente põe, são 3 números, 3 no numerador e calcula a soma dos seus inversos, a soma das velocidades inversas. Tudo bem? Então vamos terminar. Agora é 3 dividido. MMC de 60, 40 e 20 vai ser 120. Então a gente vai ter 120, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 120 dividido por 60 é 2. Então vai ficar 2 somado. 120 por 40 é 3. E 120 por 20 é 6. Então isso aqui vai ficar 3 dividido. Aqui vai ficar 2 mais 3 mais 6. A gente tem 11. Então 11 dividido por 120. Então a velocidade média vai ser igual. Mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. 3 vezes 120 dividido por 11. Se a gente fizer essa conta, pessoal, isso aqui vai ser aproximadamente 32,5 quilômetros, tá? Isso aqui é aproximadamente 32,5 quilômetros por hora. Que a gente encontra lá na alternativa A da prova da FUVEST. Tá? A gente pode fazer essa conta como 360 dividido por 11. Se você perceber, se fosse 12 aqui, 360 dividido por 12, dá exatamente 30 km por hora. Como você está diminuindo o denominador em uma unidade, você está aumentando só um pouquinho o numerador. Tá? Daria para fazer aproximadamente de cabeça, só que você teria um risco, porque as alternativas estão bem próximas. Então a gente tem que fazer na unha mesmo, na mão, para chegar aproximadamente a 32,5 km por hora que está lá na A. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Um abraço aí para vocês.